Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Bruno Guerra pergunta aqui, Pablo, o que fazer com o primeiro milhão? Que fazer Porra, ele já tá com problema já melhor do que a maioria das pessoas. Já tem 1 milhão e ele quer saber o que ele vai fazer. Cara, tem uma coisa impressionante, é que a maior parte das pessoas fala assim, eu vou doar metade pra instituição. Todo cara pobre, pobreza significa improdutividade, tá? Pra ficar claro aí. Todo cara que não entende de recurso financeiro, nem de renda passiva, a primeira coisa que ele quer fazer é doar metade do recurso que ele já ganhou. Não faça isso. O que é a primeira coisa que você faz com esse dinheiro? Interna esse dinheiro e interna você pra você só pegar a renda dele por 6 meses. A loteria americana tem isso. No Brasil, 99% das pessoas que ganharam na loteria não tem mais o dinheiro. Por quê? Vou ajudar meus parentes, vou ajudar não sei o quê. Só não entende que o dinheiro é um campo de energia. Que energia que é essa? É uma energia de troca. Então, quando você põe a mão em R$1 milhão, primeiro você vai ter que abater o imposto, tá? Já vai começar honrando o governo. Aí, o que o Bolsonaro acha disso? Olha aqui, não vai falar que tem gente aqui no Brasil que não sonega. Tem uma história dessa aí, você viu isso aí? Não? Já. Olha aqui, você compra aí um chocolate aí, você declara que você comeu na farmácia aqui? Você não tem nota disso aí? Você pediu nota aqui? Você vai comprar camiseta, você pede nota aí? Agora vai falar o quê? Que eu tô sonegando também aí? Vou parar com isso daí. Então, primeira coisa, primeira coisa que você faz é entender sobre o dinheiro. E para entender sobre o dinheiro, você tem que entender sobre riqueza primeiro. Riqueza e finanças não tem nada a ver. Não tem nenhum tipo de ligação. Eu falo pra todo mundo fica assim, vou soltar um agora que a galera vai ficar com raiva. Pra sempre ouvir. Como assim? Vamos lá. Assim? Não vai falar em mindset não, né? Você que tá falando. Tá. Então quem tem treta com isso aí, se você falar a palavra coach aqui, ele vai te bater. Não, coach tá proibido aqui. Coach, mindset é muito... Amigo. Banalizaram, na verdade, essas palavras, né? E foda-se essas palavras. O que interessa é que tem gente que quando aprende uma coisa, faz uma religião pra si. Isso. Então os caras, o coach mudou minha vida. É mentira, quem mudou sua vida foi as ações, tem nada a ver. Guru, né? Os caras criam essas coisas, né? Manda todo mundo cuidar da própria vida. É isso aí. É o seguinte, o que você faz com isso? Quem é cara que aprende a mexer com dinheiro estudando finanças, ele faz controle financeiro e aciona a escassez. O cara que entende de princípios, ele vai aprender o que é mordomia. Você sabe o que é mordomia, Vilela? Mordomia? É a primeira coisa que vem na cabeça, é massa demais. Mordomia. Você chama drive mental, o que você tá buscando agora, ó. Mordomia pra mim é você ter coisas desnecessárias e caras. Nossa, que terrível, não tem nada a ver. Não. O que é? Mordomia, você vai lembrar do Batman e do Alfred. É claro. O Alfred é o cara que administra os bens. Se eu for parar pra pensar, não tem ninguém que é dono de nada na Terra. A gente passa aqui, né? Chega zerado e vaza zerado, não consegue levar nada, ninguém provou ainda que leva. Então falam, né? Caixão não tem alça, né? Isso. Caixão não tem alça pra carregar. Então se... Não, tem, mas por que você falou isso? Não, eles falam, caixão não tem alça, não tem bolsa. Gaveta. Gaveta, boa. Tem gaveta pra carregar alça eu fiquei pensando também. Eu lembrei de outra piada, aquela história de, largou um cara, já tem outro pra carregar o caixão, mas era outra. É o seguinte, enfim. Você não consegue carregar nada. Certo. Então a riqueza fica na terra, certo? Como ela fica na terra, você é um mordomo dela. Quando tem crise, nos últimos 30 anos... Você serve essa riqueza, é isso? Como é que é? Você serve a riqueza? Serve, não. Você usa ela para ela te servir. Se for pegar... Não, mas você falou que você é mordomo dela? Não. É o seguinte, a riqueza é uma energia. Certo. Quando você é mordomo, não da riqueza, mas de quem criou a riqueza. Quem criou a riqueza? O homem? Não, ué. Não, como Antes assim? do homem existir, já existia a riqueza, ué. Não, mas você tá falando de dinheiro? Não, de novo, isso é a maior confusão do mundo. Não, mas riqueza não é dinheiro. O que é? Quando que foi criado o dinheiro? Sei lá. Então, mas foi depois que criaram as árvores, não foi? Foi depois que criou o rio? Então, isso aí não é riqueza, velho. Isso é uma energia de troca. Você vai na Venezuela hoje, tem dinheiro lá funcionando? Não tem, velho. Acabou, desvalorizou o dinheiro. Tinha uma só commodity. Mas o que você tá chamando de riqueza, então? O que é natural, a única coisa que é. Dinheiro não é riqueza. É uma referência que alguém faz de forma artificial para mostrar uma geração de valor para você trocar por bens naturais. Não, eu sei isso aí, mas eu tô querendo entender o lance do mordomo lá. O mordomo é o seguinte, você é mordomo de alguém. Quem criou a riqueza? Cara, eu acredito em Deus. Então, pô, você é mordomo de quem? É que eu não sabia que a gente ia pra um papo metafísico. Eu tô pensando que é só... Não precisa, é mais natural, não é metafísica ainda. Fica tranquilo que é que chama inteligência limitada. Exatamente. Exatamente. Não, cara, não vai pra metafísica não, é natural. Eu não falei nada, quem falou foi você, eu te fiz uma pergunta.
Você falou, eu acredito em Deus, foi Deus que criou. Então você é mordomo de quem? Você é mordomo do que ele criou ou de alguém que é mais semelhança dele? Foi ele que inventou isso, não foi eu. Então é o seguinte, o que é ser mordomo? É entender que no tempo, no vapor de 1.051.200 horas que você tem de máximo de vida, e prova se alguém quiser a prova, você vai usar esse vapor para administrar essa riqueza. Quando tem crise, a única coisa que eu sei no meu coração sobre crise na crise o dinheiro vai mudar de mão. O dinheiro é porque essa geração se curva para isso. Tem 3 níveis. Tem os senhores do dinheiro, tem o dinheiro e os escravos do dinheiro. Quem luta por estabilidade é escravo de dinheiro. Quem entende tudo de finanças, e os caras que mais entendem de finanças não são ricos. Eles são os caras que mais dão a vida, trocam o tempo deles por dinheiro. Tem Quem são esses caras? Os caras que querem o quê? Só dinheiro. O cara que ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil, aí chega em casa, o filho não pode sentar no colo. Por quê? Porque o filho de 3 anos não ganha dinheiro e não pode comprar o tempo dele. Por quê? Porque aprendeu com drives mentais. Qual que é o drive? Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Por que eu tô falando isso, cara? E o terceiro? Faltou o terceiro. Qual o terceiro? Os senhores lá. O senhor do dinheiro é quem governa a riqueza, quem é mordomo. Mas é o não cara... é mordomo da riqueza, é mordomo de quem criou a riqueza. E quem são esses caras? Dá exemplos. Assim. Eu, por exemplo. Mas cara de banco, político, não? Depende, cara. Se um cara de banco é endinheirado, não significa que ele é rico. Essa que é a... Quando você destrava isso, velho, parece uma besteira. Mas o cara ter dinheiro... Mas destrava pra mim, cara, não tô entendendo. eu tô perdidaço aqui. Quem são esses senhores aí? Me fala quem quer ser o senhor do dinheiro. Eu quero ser o senhor do dinheiro. Senhor dos Anéis. Qualquer pessoa que não se curva pra isso. Mas que sabe o quê? Quem é mais importante que isso? Por exemplo, eu tinha uma pessoa que me perseguia na Brasil Telecom e ela falava assim, o Pablo se acha maior que uma companhia de 200 mil funcionários. E eu falei, uau. Ela me deu um código. Eu sou maior que essa empresa. A gente foi doutrinado, Vilela, para achar que a gente é menor que as igrejas que a gente frequenta, que é menor que os partidos políticos que a gente vota, que é menor que tudo. Na verdade, nós somos o maior de todos os seres que já foi criado. Quem é esses senhores do dinheiro e senhor de tudo que há debaixo dos céus? Quem conhece a sua plena identidade e clarificou seu propósito. Não é quem fez um teste vocacional para fazer faculdade de engenharia porque ia ter Copa em 2014, não. Não é quem fez um teste de... o que é que você vai fazer faculdade porque aumentou a demanda? Porque, na verdade, você também nem é sua faculdade, velho. As pessoas, quando vão entrevistar, perguntam assim, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou médico. Você é um médico cacete. Você está médico. Nessa geração é a primeira da história, onde pessoas estão deixando a medicina para seguir outras coisas, velho. O cara foi lá, formou, é médico. Não só medicina, não, advogado. Mas é óbvio, a geração que está tendo uma crise de identidade gigantesca. Quem são essas pessoas? A pessoa que não se curva para a medicina. É óbvio, né? A gente precisa da medicina e tal. Só que ninguém é menor que a medicina. Nós não somos menores que os nossos diplomas. Esses bilionários do mundo afora, a maior parte deles não terminaram a faculdade, velho. Os caras do Vale do Silício, a maior parte deles não terminaram, porque eles tiveram startups enquanto estavam na faculdade e largaram. Então o que é o lance? O lance é você entender quem você é. Cara, na boa, foda-se o jeito que você vai fazer isso. Só que é o seguinte, você tem que descobrir quem você é. E você não descobre sendo escravo de nada. Quem você é? Eu sou a imagem... Tá. Quem você é, Vini? Quem você é? Eu sou Já eu. descobriu ou não? Ai, gente, eu não descobri ainda, gente. Mas esse lance de descobrir quem você é tá relacionado não só a trabalho, tá relacionado a propósito, ao que você quer da vida? Sim, o que é o trabalho? O trabalho representa uma fase. Você falou suas fases. O dia você desenhou, o outro dia... É que como eu trabalho com arte, mistura muito trabalho e hobby e você sabe o que é o desenho, velho? O desenho é uma arte. Sim. Todo ser humano carrega 3 coisas. Uma mensagem no coração para uma geração, que é a geração que ele veio. Você carrega uma forma de envelopar isso, que nem todo mundo suporta, é por isso que você tem hater. Porque ninguém suporta, às vezes, a mensagem que você fala do jeito que eu falo. E a terceira é, você usa o desenho, você usa o YouTube, você usa sua arte para atrair atenção. Então, essas 3 representam uma coisa só. Arte de chamar atenção. Música, filme, palestra, seja o que for que você faz, é uma arte. Arte de chamar atenção para você entregar um envelope e dentro do envelope tem uma mensagem. A gente não veio, cara, para trabalhar, para comprar uma casa, comprar um carro. A gente não veio para entrar num programa Minha Casa Minha Vida. A gente não veio na Terra para fazer isso. Não faz sentido. A gente veio foi para dominar, para governar. O problema é que a maioria não sabe. Uma vez eu fiquei assustado com um estudo de 2016, que o PIB mundial, salvo engano, em 2016, 76 trilhões de dólares. Trilhões. E aí você divide esse dinheiro para todo mundo da Terra, dava algo em torno de 30 mil dólares na época.
34 mil dólares. E o estudo apontava o seguinte, se você repartisse toda a riqueza, né, que na verdade é o dinheiro da terra, para todos os que estavam vivos naquela geração, em 36 meses no máximo, o dinheiro voltaria para os donos do dinheiro. Por quê? Porque os caras não se enxergam, eles entraram numa configuração de mente que ela precisa fazer o quê? Ela precisa devolver esse recurso para quem produz. Por exemplo, a internet. O que é a treta? Eu poderia ficar de boa, velho, calado, ensinando um monte de coisa. Eu sou multifacetado, eu ensino em diversas áreas. Mas o que eu quero, principalmente com a Casa Digital, é dar esse acesso para todo mundo, velho. Você precisa de aprender. Alguém fala, mas você vai vender um curso. Amigo, é só você não comprar. Aprende tudo de graça. Eu acordo todo dia 4h50. Eu mesmo acordo 4h19 todo dia. Todo dia tem 10 mil. Várias vezes tem 40 mil pessoas ao vivo me assistindo ao vivo, 4h59 da manhã. Mas por que Cara, 4h19? 4h19 é o horário que eu acordo, o horário quebrado, pra quebrar meu metamodelo. É, porque 4h20 é de maconheiro, você tá ligado? Só por causa disso, né? Você é maconheira? Não, mas esse negócio... Eu Só não perdeu sou, isso mas... aonde, cacete? Você não sabe, Diego? Não tá ligado Não, nisso tô aí? ligado, Não, é? por que é de maconheiro? Vamos Não sei, perguntar tem pra quem, esse número- perguntar pra quem entende. Alguém é maconheiro aí? Não, mandíbula. Mandíbula, você sabe por que esse número tá relacionado com maconheiro? Cara, não tem ideia. Também não tem. Pesquisa aí no Google pra gente, por favor. É mesmo? Isso aí? É verdade. 4h20 é o horário do maconheiro? É. Então, Não assim, sabia. a galera gosta de encher o saco, velho. Aprende de graça. Falo todo dia. Por exemplo, é só você ir no YouTube. Todo dia você vai me ver lá 4h59 da manhã. Há anos tô fazendo isso. Eu já bati um recorde de madrugada, velho. 125 mil pessoas ao vivo. Eu falo, o que esse povo tá fazendo aqui, mano? 4 horas da manhã. 4h59. Não, mano. Mas é o que eu tô te falando. Aí Ao você me vivo pergunta, ainda. mas por que você faz 4h59 da manhã? Não tem nenhum xarope que acorda essa hora. É, quem tá lá é porque. Os quer maconheiros, ver. você falou, acorda 4h20, já fuma o beck e vai dormir. Eles não ficam acordados até 4h59. Eles estão indo dormir depois disso, você acha que eles acordaram? Então, assim, velho, as pessoas só querem encher o saco. Por quê? Porque elas não acharam elas mesmas. E eu vou te falar, quando uma pessoa encontra ela mesma, velho, ela não quer encher o saco de ninguém. Quando a pessoa começa a prosperar, cara, ela eu não tenho tem certeza tempo de ficar olhando pro lado e enchendo o Tenho saco, tá certeza disso. ligado? Os caras que mais me prejudicaram só desejo o bem, porque aí, cara, quanto mais ele der certo, menos mais ele para de pensar em pensa mim. em você, Isso é um né? código. É. Velho, isso aí que você falou, você destravou, sei lá, quantas pessoas vão assistir esse vídeo aqui no YouTube, esse podcast. Talvez os 10% de todo mundo que assistiu, velho, é uma cura emocional que o cara tem ouvindo isso, velho. Sim, cara. O cara ouve e fala, mano, Tomara que o cara dê certo. eu tenho que torcer pro cara que se acha meu inimigo, pra ele dar certo, pra ele não ter tempo pra lembrar de mim. Esquecer de vez, né? Teve um cara aí que ferrou o Flávio Augusto, um monte de cara. Sim. E aí todo mundo perguntou, velho, você vai processar o cara? Eu falei, bicho, eu prospero tanto que eu não tenho tempo pra mexer com isso. Vou gastar energia com isso. Não vou. né? E de todos os caras, eu fui o único que me processei. Não é que eu não tenho dó, tô nem aí. Eu quero que o cara dê certo. Se o cara der certo, ele não olha nem pro lado, porque eu tô dando certo, velho, já era. Entendeu?